E o que mais impressiona nesse caso envolvendo o humorista Léo Lins é que ainda há gente que defenda a censura sob um pretexto, não importa qual. É gente muito louca. Vamos dar uma olhada nisso? Roda a vinheta. Léo Lins, que para quem não conhece é esse cara aí que aparece na tela, é um comediante, um humorista que se notabilizou por espetáculo onde ele se apresenta contando piadas, sobretudo piadas do chamado humor negro, que, como o nome diz, não são bem suaves ou indicadas para pessoas sensíveis. Mas é um espetáculo de humor. Muita gente gosta, muita gente dá risada, outros não. E esses têm todo o direito de não gostar e de não ir ao espetáculo dele. Basta não ir, basta não acessar no YouTube, basta não ver e que tá tudo certo. Mas esse humorista de 42 anos foi agora condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por, segundo a juíza Bárbara Izep, que caso você não saiba, essa aí da figura, foi condenado por ela por, segundo ela, propagar discursos discriminatórios contra grupos sociais durante um show de stand-up. Ora, essa sentença da juíza lá da Terceira Vara Federal de São Paulo contém alguns equívocos de natureza técnica que a gente pode até discutir em outro momento, mas não é isso que me chama a atenção. Nós temos que entender que a justiça está aí para aplicar a lei e as leis devem refletir o que a sociedade entende como razoável. Não matar, não roubar. E quando alguém vai num espetáculo de humor de um profissional que é conhecido pelo humor negro, ofensivo, e que justamente por esse exagero tem graça, nós temos que entender que essas pessoas se dispõem a ouvir aquilo que o humorista vai dizer. E condenar um humorista apenas por contar piadas, por mais ofensivas que sejam, mais grosseiras, ruins até se for o caso, não tem o menor sentido. Um fato é alguém ofender o outro numa discussão, acalorada geralmente, num ambiente em que a conversa deve ser respeitosa. Num palco, aquele profissional, o humorista, está lá para dizer algo que não é verdade, que simplesmente zomba de alguma situação do cotidiano, de alguma pessoa, de alguma situação, de alguma conjectura. Se nós vamos entender a partir daqui que profissionais que dizem barbaridades são condenáveis, o humor acabou. Nós vamos lembrar aqui do papel do bobo da corte, que era alguém que tinha o dever de criticar o soberano. E aquele soberano que mandasse prender o bobo da corte era então visto como um tirano, como alguém sem tolerância. O mesmo se dá nessa situação. A gente precisa também entender de onde vem essa conclusão dessa juíza, que não é a primeira vez que condena alguém por motivos similares. Esse entendimento dela é recorrente e é fruto da sua formação. Bárbara Izep foi orientada por um sujeito chamado Mauro Iasi, que é militante do PCB e orientou o TCC da juíza em um curso. Esse Mauro Iasi, para quem não lembra, é aquele que proferiu uma célebre frase que vocês vão ver aqui agora. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores, radicalizando a luta de classe. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Notem o tom de profundo ódio destilado por este cidadão. Então, o que a gente percebe que tem, na verdade, é um grande ativismo judicial por trás dessas decisões. Essa juíza, a Bárbara Izep, é uma militante. Ela tem um viés já pré-definido, que a gente percebe formado por gente como esse professor que a doutrina, para tomar decisões que colaboram com um lado do espectro da sociedade, em detrimento da lei, em detrimento das regras que regem a sociedade e que são feitas para
ela seguir. Ela deve julgar com base no que diz a lei e não apenas naquilo que ela entende como razoável. Esse ativismo judicial é que nos traz uma sensação de injustiça, pois percebemos que crimes maiores, mais importantes, mais significativos para a sociedade são deixados de lado enquanto quimeras, detalhes irrelevantes e que não deveriam ser alvo de ação judicial, como esse caso, tomam o cenário nacional. Já dissemos antes e repetimos aqui, hoje o judiciário é a instituição que mais desagrega a sociedade, é a instituição que mais colabora para a insegurança, para o acirramento de ânimos dentro da sociedade brasileira. Enquanto essa sensação permanecer, vai ser difícil pacificar. O que nos cabe é reagir contra esse tipo de atitude. Não podemos tolerar que uma funcionária pública tome uma decisão motivada apenas por seus ideais imaginários. Até.